Mas eu queria perguntar pra vocês sobre a questão de ir pra fora. Vocês falaram que passaram por 4 países. Por onde que vocês entraram, entre aspas, né? Qual foi o caminho? Porque tem uma galera que é doida que quer ir pra fora, né? Por N circunstâncias, começar a trabalhar fora. Eu queria saber um A pouquinho gente, como foi. a gente veio pela Holanda, a gente morou na Holanda, depois na Suécia, um tempo na Alemanha, agora a gente está na Inglaterra. A gente mudou para a Holanda, assim, a gente começou a trabalhar no Brasil numa empresa chamada Red Ventures, Sim. que é uma empresa dos Estados Unidos, e eles têm um escritório em São Paulo. E foi um período bem legal na Red Ventures, eu conheci bastante gente, mas assim, a primeira semana na Red Ventures foi toda na Carolina do Norte, onde eles tinham a sede, né? Só que eles deixaram muito claro para a gente que o plano não era sair do Brasil, era crescer o escritório do Brasil. Eles investiram muito no escritório brasileiro, o escritório brasileiro cresceu bastante, inclusive. E a ideia era crescer o escritório do Brasil. E a gente ficou lá, tal, foi muito legal. Eu comecei a desenrolar meu inglês, que era um inglês muito, muito arcaico na época, assim. Sim. Para dar de exemplo, assim, eu confundia pronomes em inglês, muito, assim. Eu era a pessoa mais desconstruída do mundo, porque eu confundia he e she. De verdade, eu não sabia. Então, às vezes, eu estava falando com uma pessoa, começava a conversar, ela começava a falar no masculino, chamando tal pessoa de he, e depois eu terminava falando de she, me confundia pra caramba, me enrolava todo para fazer pergunta, porque eu não lembrava que a pergunta começava com verbo e tal, né? Era muito louco, assim. Mas saiu e eu fui conversando lá. Só começou a bater aquela formiguinha, assim, tipo, puta, eu tô feliz no Brasil, eu tava feliz lá, gostava, mas eu quero ver como é lá fora, sabe? É. O mundo é muito grande para eu ficar só no mesmo lugar. E não tinha nada contra o estar no Brasil em si. Na época eu gostava, era a época que o Brasil ia dar certo, né? Então. Ainda vai dar Aí, certo. aí apareceu. Eu vi uma pessoa que trabalhava na Booking.com compartilhando uma vaga de UX designer na Booking. E aí, só que ela estava compartilhando o referral dela. Para quem não sabe, muitas dessas empresas assim, eles têm um programa dos funcionários para, se o funcionário indicar uma pessoa e a pessoa for contratada, a pessoa recebe um dinheiro por ter feito essa contratação. É, Ale Feriade, 2014, Ale. É, ah, enfim, a empresa recebe o dinheiro para fazer a contratação. Aí eu vi essa pessoa que compartilhou essa vaga da Booking, e em vez de eu clicar no link dela, eu abri o site da Booking e me candidatei pela vaga da Booking. Consegui um emprego. Já Essa meteu um pessoa. hack nessa época aí. Não, foi tudo, porque se eu clicasse na indicação, eu teria, Sim. teria chance. Chama Pedro, virou um puta amigo meu. Até hoje ele olha para mim e fala que eu devo muitas cervejas para ele, porque eu fui contratado ele por essa grana. Mas a Booking tinha essa oferta, a proposta para ir trabalhar em Amsterdã. Aí eu fiz a primeira entrevista, passei, aí eles me levaram até Amsterdã para fazer uma outra entrevista presencial. E eu, assim, na síndrome do impostor imensa, eu tava assim, cara, eu tava muito tranquilo, porque eu tava com muita certeza que eu não ia passar. E isso me deixou tranquilaço, assim, porque na minha cabeça eu falei, eu ganhei um fim de semana de graça em Amsterdã, porque eu lembro que a Porra, gente, né? sexta-noite, a entrevista seria na segunda de manhã. E eles pagaram o hotel, pagaram a viagem e tudo mais, então foi tipo, Mas essa síndrome do impostor era por causa do inglês? por causa de tudo, por causa do inglês, porque, tipo, eu não acreditava que eu estava pronto para trabalhar numa empresa com uma escala global, não me achava. Cara, a síndrome do impostor existe até hoje, assim. Várias vezes eu olho para Dani e falo, cara, eu acho que eu sou ruim pra cacete, sabe? Eu vejo outras pessoas fazendo coisas assim, que eu olho e falo que é sensacional, eu falo, nossa, eu sou bem bosta, assim. Mas aí cheguei lá, tava tranquilaço, assim, falei, fim de semana de graça em Amsterdã, vou curtir Amsterdã, vou fazer uma entrevista, não vou passar, vou voltar pro Brasil, vida que segue, né? Aí acabou a entrevista, eu saí do prédio da Booking e me ligaram da própria Booking falando para eu voltar no prédio, assim. Aí eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? É. Aí eu voltei e a pessoa já estava com um contrato na mesa, assim, para assinar. Amigo meu, que louco.
conversei com a Dani, que tinha essa oferta e tal, e a gente mudou para Holanda. Com muitas empresas têm, principalmente empresas como a Booking, assim, que tem programas para investir bastante em diversidade e tudo mais. Eles têm programas para relocação de pessoas. Então eles cuidaram de toda essa burocracia de visto, pagaram a mudança, Nossa, que ótimo, porque uma das coisas que o pessoal tem é justamente essa parte aí, né? Burocrática. Eles eu fizeram. falo muito para quem quer sair do Brasil, assim, não vai para a empresa que não tem um pacote de relocação. Não vai. Ah, mas não vai. Não vai, porque parece muita furada e você vai fazer merda, sabe? É bem importante isso, porque o que acontece? Não, o X é uma área que está crescendo muito, então as empresas precisam de funcionários para trabalhar nessa área e tudo mais, então tem uma demanda muito grande de profissionais aqui na Europa. Então as empresas elas pagam todo o processo de relocação, incluindo sua mudança, visto, te ajudam a encontrar uma casa, enfim. Então, o ideal é procurar por empresas que já têm experiência, né, com imigrantes, porque elas vão poder te dar todo esse suporte, enquanto empresas menores, como startups, às vezes eles não têm o conhecimento para fazer isso, ou nem a permissão para poder te assessorar com visto, então acaba sendo furado. A gente tem, né, histórias de colegas que tentaram emigrar com startups e tiveram problemas porque a empresa fechou depois de 2 meses, esse tipo de coisa. Então, o ideal para quem está querendo mudar é procurar uma empresa que, né, já tenha feito isso antes, que daí vai poder te dar uma assistência muito maior nesse processo. Sim, e não só isso. Uma coisa que aconteceu, assim, primeira vez quando eu cheguei na Booking, e a Dani, a gente mudou para Amsterdã, 2 meses depois a Dani arrumou um emprego na Booking também. Eu lembro, foi muito engraçado esse dia, porque foi exatamente o dia do aniversário dela que ela recebeu a oferta. Foi bem legal. Só para responder aqui, o Ale, ele tá falando que ele trabalha com X-Writing, então ele acha que, né, seria difícil, né, ele falou que teria que nascer novamente para trabalhar na área em inglês. Não é verdade, Ale, porque o que acontece? Muitas dessas empresas que contratam o X-Writers ou Content Designers, eles precisam de especialistas em linguagem. Então, normalmente, eles precisam de pessoas para traduzir o conteúdo para várias línguas. Então, por exemplo, da Booking, eles precisam de pessoas que escrevem coisas assim, tipo, mais de 40 línguas diferentes. E português é uma delas. Português é uma das línguas mais faladas no mundo. Então, são profissionais muito valorizados. Então, não tem essa, assim, de você precisar ser um falante nativo de inglês. Desde que você sabe falar inglês, você pode trabalhar com o X-Writer. Sim, especialmente porque a Booking, ela era traduzida em 43 línguas. Então, precisava de X-Writers brasileiros. Inclusive, eles diferenciavam português de Portugal de português do Brasil. O Google, por exemplo, é traduzido em, acho que, 100 e tralalá línguas. Então, precisa de gente disso.